Antes da gente ouvir a palavra do Senhor nessa manhã, os irmãos sabem que a nossa igreja é uma igreja muito privilegiada, muito rica. Nós temos a alegria de ter conosco 4 pastores. Existem várias igrejas batistas sem nenhum pastor atualmente. E a nossa Betel tem o privilégio de ter 4 bons pastores entre nós. Nós temos o pastor Tiago, que não está conosco hoje, em razão do falecimento da sua vovó. O irmão Eudes está lá representando a igreja, o velório acontece agora. Nós temos o pastor Marcos também, que está ali atrás, tão querido e tão amado. Ele e a irmã Viviane são uma grande bênção na nossa igreja. E também nós temos o pastor Levi, que também, meu colega de seminário, um homem de Deus. Ele e a irmã Ivane são uma grande bênção na nossa igreja. E o pastor Levi vai ter uma semana muito especial, porque, quero chamar aqui, vem cá, pastor. Ele é da Convenção Batista Nacional, pastor ordenado na Nacional, mas já está conosco, se tornou membro aqui na igreja há mais de 2 anos, e agora deseja ingressar na Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros. Corajoso o homem, né, Renato? Quem sabe um dia o Renato também, né? É isso, Renato. Mas nós teremos agora, na quarta-feira, dentro desse movimento, dessa iniciativa, nós já aprovamos o nome do pastor Levi aqui na Assembleia, para que a igreja o indicasse à ordem. E o pastor Levi passou esses 2 anos de probatório, pregando, sendo acompanhado, mentoreado e tudo mais, e aprovado por todos, inclusive pela igreja, que é o mais importante. E agora o pastor Levi, na quarta-feira, vai se submeter a um pré-concílio de exame, não é? Então, é um pré-concílio ainda, como se fosse um simulado do Enem, assim mais ou menos, algo do tipo. É um pré-concílio, mas é um passo muito importante. E ele está estudando bastante, né? Eu peguei o livro, emprestei o livro para ele, não estou lembrando de mais nada do livro. Tem o livro lá dos batistas e tudo mais. Aí ele está estudando, e na quarta-feira nós teremos esse pré-concílio. Eu gostaria muito que a igreja, então, se lembrasse dessa data, quarta-feira, estivesse em oração por nós, pelo pastor Levi. Acontecerá às 11 horas ali na sede da convenção, e depois a gente manda a notícia para os irmãos. Mas, sobretudo, vamos orar agora e pedir ao Senhor que derrame sobre a vida dele, da sua graça, do seu favor. De forma concomitante a essa, nós teremos também, ele vai prestar exame para a ordem também dos advogados. O pastor Levi, dia 30, o pastor Levi é químico, o pastor Levi é teólogo. O que mais, pastor? Chega, né? Sou eu, né? É ele, e agora também ele está querendo ser advogado. Então, assim, é muita coisa numa cabeça só. Por isso que a cabeça tem que ser bem grande, é isso. Mas, irmãos, é um momento muito especial para a nossa igreja. Nós precisamos realmente orar pelo pastor Levi, que vai ser uma grande vitória para todos nós. Eu posso convidar a igreja mais uma vez a ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos interceder aqui pela vida do nosso pastor. Amém, amém. Ó Senhor, mais uma vez, te damos tantas graças por tudo que o Senhor tem feito aqui na nossa igreja. Obrigado pela tua boa mão que tem nos guiado em todos os momentos. Obrigado pelo patrimônio de pessoas que o Senhor tem nos dado. Somos tão ricos. Eu te dou graças pela vida de cada um dos nossos pastores, Senhor. Abençoamos a vida do pastor Tiago, que está ali agora no velório da sua vovó. Que o consolo do Senhor esteja sobre ele. Sobre a vida do pastor Marcos, da irmã Viviane, tão queridos aqui na nossa igreja, seus filhos. Ó Deus, agora te damos graças pela vida do pastor Levi, da sua esposa, vai ser vovô também. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Senhor, te apresentamos essa questão tão importante para nós, que é o pré-concílio. Te pedimos a tua bênção, a tua graça sobre a vida do teu servo, que ele se lembre de tudo que ele estudou, Senhor. Esteja com ele a tua boa mão, ó Deus, em nome de Jesus. Assim também, abençoa o teu filho no exame da ordem, que acontecerá no próximo domingo. Também só possa ajudá-lo, Senhor, para que ele consiga a pontuação necessária, Deus, no nome de Jesus. Que seja com a vida do teu servo, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero agradecer à igreja, né, pelo carinho, pela acolhida. Pode se sentar.
pela acolhida, pelo amor de cada um. Eu sempre, assim, eu e minha esposa sempre, desde o dia que nós entramos aqui, né, a gente vê a presença do Ragu, né, em nossas vidas. E eu peço que vocês continuem orando, porque não é fácil, não, a caminhada, né? Não é fácil, tem muitos percalços aí, muita coisa, muita barreira pelo caminho, mas o Senhor é a nossa vitória, né? Ele garante isso na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, graças a Deus, irmãos. Muito bem, agora só gostaria de reconhecer algumas pessoas que estão nos visitando. Estou vendo ali a sobrinha da irmã Isaura novamente conosco, não é isso? Esteve conosco no acampamento, que bom, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Deixa eu ver, estou vendo aqui uma família aqui, irmã Hilda, com seu marido, a filha Isabela e Sofia, não é isso? O esposo é o Adilson, sejam bem-vindos, que Deus o abençoe. A irmã Hilda participa conosco na reunião de quarta-feira online. Né? E aí, a pastora Vilma, cadê a pastora Vilma? A pastora Vilma já convidou ela no quarta-feira. Nós temos 5 pastores, então. Né? Não, tô brincando. Mas nós temos a Vilma, que convidou a Hilda, e aí a Hilda apareceu e trouxe toda a família. Que alegria. Que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Deixa eu ver, mais alguém? Sim, Edevaldo e Marleide e o Isaac, são tão queridos. No tempo que eu estive ali pastoreando a primeira igreja da Raul Soares, eles estiveram lá, já eram membros da igreja, e que alegria, viu? São um casal de missionários, tem missões na veia, não é isso? Missão urbana, então são tão queridos, e o Isaac cresceu tanto, está forte, né? Olha que menino bonito, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Abençoe a todos nós, irmãos, agora que vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, então. Nós vamos continuar o nosso estudo. De qual carta? Tiago, graças a Deus. Tiago, nós estamos indo no capítulo 1. Muito bem, muito bem. Hoje eu estou com uma Bíblia nova, estreando uma Bíblia nova. A letra dela é pequena, mas a tradução é boa. Então eu vou tentar fazer a leitura nessa letra. Então nós estamos ainda no capítulo 1 dessa carta. Na verdade, dessa epístola. Nós temos aprendido a diferença entre carta e epístola, não é isso, irmãos? A carta, ela tem um caráter mais pessoal. Por exemplo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, de fato é uma carta, porque ele escreveu para uma pessoa. A carta que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, a Timóteo, as pastorais, não é isso? A Timóteo e a Tito também são cartas, porque foram endereçadas a uma pessoa, mas as epístolas, elas têm um caráter geral. Então, elas são mais abrangentes, né? Elas têm o significado para aquele momento, mas elas foram tomadas como cartas gerais também, que conduziram a igreja, né? E Tiago é uma dessas cartas, e é geral também, porque Tiago não tem um endereço próprio, né? É descrito na sua saudação, não tem um destinatário definido, então serve para toda a igreja. É certo que ele pensava nos hebreus ali, sobretudo a parte mais pobre do povo de Deus, ali na Galiléia. Então é isso que Tiago tem em mente quando escreveu essa carta. Nós vimos que Tiago, ele era irmão de quem? Do Senhor, irmão de Jesus, não é isso? Conhecido também como Tiago o Grande e conhecido também como Tiago de Jerusalém. Mas nós vimos que ele não se identificou como irmão do Senhor por conta da sublimidade de Cristo e da consciência de quem ele era. Ele se identificou como servo de Jesus, como escravo de Jesus. E essa deve ser também a nossa identidade.
Nós vimos que no primeiro capítulo, em linhas gerais, Tiago trata sobre o problema da tentação e das provações. Ele faz uma distinção entre tentação e entre provação. E na semana passada, nós vimos o que mesmo? A questão da... Eu vi? Isso, Carol. Graças a Deus, sabedoria. Sabedoria. Tiago falou que nós precisamos de sabedoria para viver. Todos nós precisamos de sabedoria. E se nós não temos sabedoria, nós devemos fazer o quê? Pedir a quem? E o que Deus vai fazer? Vai nos dar de forma generosa a sabedoria. Mas nós só podemos pedir a Deus e receber se nós tivermos um coração. Um coração reto, né? A gente não pode ter um coração dividido. Nós vimos que a ideia do coração dividido está presente no Antigo Testamento. A ideia mesmo do povo de Israel, que muitas vezes se via a Deus, mas se via a Baal também. Então buscava a sabedoria de Deus e buscava a sabedoria de Baal. Nós temos ali, por exemplo, no Êxodo, o povo de Israel, quando Moisés sobe para o Sinai, por conta do coração dividido, o que eles pedem para Arão? Fazer um bezerro de ouro. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, recebiam as leis de Deus, eles também confiavam ali no bezerro de ouro. Coração dividido. Aí Tiago vai dizer, olha, você precisa de sabedoria para viver. Se você necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus vai dar a você. Mas agora, confie no Senhor. Não tenha um coração dividido. Não fique cocheando entre dois senhores, pensando ali no profeta Elias, com os profetas de Baal ali, 1 Reis capítulo 18. Ou se o Baal é Deus, adore Baal. Mas se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Ou seja, se Baal possui sabedoria para a sua vida, ok, sirva Baal. Agora, se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Agora, o que vocês não podem é ter um coração dividido. Porque se você tiver um coração dividido, acende uma vela para Deus no domingo, uma vela para o capeta na segunda-feira, não peça sabedoria a Deus não, porque ele não vai te dar não. Você precisa ter um coração reto diante dele. É isso que Tiago desenvolve nessa questão da sabedoria. Nós vimos que a sabedoria é muito presente em Tiago, porque ele é um livro de estilo proverbial. Ele é talvez o livro que mais se aproxima dos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Nós sabemos que nós temos 5 livros de sabedoria no Antigo Testamento, nós vimos na semana passada. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, não é isso? São 5 livros de sabedoria. E nós vemos que no Novo Testamento o livro que se aproxima mais desse estilo da sabedoria é o livro de Tiago, porque ele contém elementos muito próprios ali dos livros de sabedoria, de uma forma ainda mais ajustada ainda com o livro de Provérbios. Tiago fala sobre a questão da língua, Tiago fala sobre a questão dos ricos e dos pobres, das riquezas iníquas, e Tiago fala da sabedoria, que são elementos muito presentes nos estudos de Provérbios, não é? Nós estudamos Provérbios todas as quartas-feiras, nós já estamos no final do estudo. Então, Tiago tem essa natureza. Então, a sabedoria é algo central aqui no discurso de Tiago, mas o mais central no discurso do Tiago é justamente essa incoerência entre você ouvir e não praticar a palavra do Senhor. É isso que nós vamos falar nessa manhã, encerrando o primeiro capítulo. Então, Tiago, capítulo 1, verso 18, nós vamos ler até o final. Se alguém perto de você está sem Bíblia, ofereça a sua. Todo mundo achou? Capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 19. Graças a Deus por sua palavra, não é? Uma alegria ler a Bíblia, gente. Uma alegria ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na Nova Tradução da Almeida. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los.
Aqui, irmãos, de forma introdutória, antes da gente entrar nos versículos que nos interessam, Tiago está dizendo o seguinte, que existe uma palavra, que é uma boa semente, e ela precisa ser acolhida nos nossos corações. E aqui ele fala a palavra implantada em nós, que é muito interessante, porque é uma imagem agrícola. Quer dizer, com aquela palavra que foi realmente plantada no nosso coração. Imagina uma semente na terra. Ele está dizendo, olha, essa palavra que está em você, ela tem que produzir vida. Ela tem que produzir transformação. Não faz sentido um crente que tem um terreno estéril. Nosso terreno tem que ser frutífero, tem que ser fecundo. A Layara falou que, né, na nossa primeira aula, nós precisamos ter um coração fértil, um lugar onde a palavra cai e produza vida. É isso que Tiago está dizendo. Mais ou menos como se a gente pensasse assim, que espécie de coração eu tenho? Qual é o meu terreno? Essa palavra tem caído em mim, ela tem produzido frutos? Mais ou menos é isso. Tiago está dizendo, a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Se nós não acolhemos a palavra de Deus, nós não seremos salvos. Verso 22, até o final, nos interessa, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como a sua aparência era. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganado. Está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião é pura para com Deus, e também sem mácula, é que você visite os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guarde-se a si mesmo descontaminado do mundo. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela tua palavra. Te pedimos mais uma vez a tua iluminação, a tua inspiração e a tua graça. Fala com todos nós, assim nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, de forma introdutória, eu queria pensar que nós vivemos em um tempo que as igrejas que nós conhecemos estão tão cheias, né? Aqui agora, nesse exato momento, se você entrar em algumas igrejas, você vai ver que tem gente saindo pelo ladrão, né? Assim, cultos lotados, retiros lotados, eventos lotados, show gospel lotado, né? Assim, nós temos uma superlotação de crentes, uma superpopulação de crentes dentro das nossas igrejas, né? Então, esse fenômeno de igrejas lotadas e cultos animados é algo que vem desde a década de 80. Antes da década de 80, se você era um crente, andar com Bíblia, você tinha que ter muita coragem. Você era o patinho feio. Eu lembro que eu pensava 2 vezes antes de sair de casa com Bíblia. Eu era adolescente. Eu falava, oh, meu Deus, eu vou de Bíblia para a igreja. Eu tinha uma Bíblia gigante, né? Porque você passar na rua, o pessoal ria de você. Você tinha que ter coragem para andar com o livro preto. Hoje não, hoje está na moda. Você pode andar com a Bíblia. Existem as igrejas aí de grife, né? Assim, você vai e você é badalado e você fala, eu pertenço à igreja tal, uau, isso é um status para você e tudo mais. Os tempos mudaram, né? Nossas igrejas estão superlotadas, ao mesmo tempo também que as nossas igrejas ainda continuam recitando os mesmos credos que os apóstolos recitaram, crendo nas mesmas mensagens. Nós continuamos também nas nossas liturgias repartindo o pão, a ceia do Senhor. Nós também continuamos pregando todo domingo o Evangelho de Deus. Mas por que eu digo que é um fenômeno? Porque, a despeito dessa superlotação de crentes, nós temos visto um resultado muito trágico na nossa sociedade, que é justamente a falta de impacto social que a nossa fé tem causado. Olha para o Brasil, com 45 milhões, alguns vão dizer, de cristãos evangélicos, só os evangélicos, fora os católicos. Que impacto social nós temos causado na nossa cultura? Em todos os níveis. Esse impacto é risível, meus irmãos. E os resultados são muito diferentes do primeiro século, onde a igreja, de fato, transtornou o mundo, para usar uma expressão ali
do Lucas em Atos dos Apóstolos. E por que isso, meus irmãos? Porque nós temos um fenômeno hoje, a Layara pincelou esse tema na nossa manhã, que eu quero chamar aqui de ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? O ateísmo prático consiste justamente em nós termos a nossa confissão intacta, nós cremos na Bíblia como palavra inerrante de Deus, nós íamos aos cultos regularmente, nós fazemos tudo o que um cristão tradicional faz, um cristão histórico faz, mas a nossa vida é completamente esvaziada de prática. Ou seja, nós cremos que Deus existe, mas nós vivemos como se Ele não existisse. A fé de demônios, que Tiago vai tratar mais para frente, não é? Nós cremos que Jesus é o Senhor, nós confessamos isso com a nossa vida, mas na prática nós vivemos um outro evangelho. Um evangelho esvaziado, portanto, de vida, não é? Irmãos, e por mais importante que seja a aceitação mental da palavra de Deus, e por mais importante que seja a exposição correta das Escrituras, esses não são o ponto central da nossa fé. Aqui na Betel, nós nos esforçamos tanto para ter uma correção teológica de alto nível. Nós nos esforçamos tanto para estarmos adequados teologicamente à palavra do Senhor em tudo que nós fazemos, na nossa liturgia, nas músicas que nós cantamos, é assim? Às vezes tem alguma coisa na letra da música que não está adequada à Escritura, a gente tenta corrigir. Ou seja, nós temos esse zelo, esse cuidado, porque é importante ocuparmos o púlpito da igreja e trazermos para os irmãos aquilo que a palavra do Senhor diz, e nós nos esforçamos nisso. Mas, meus irmãos, não obstante a tudo isso ser altamente importante, esse não é o ponto central da nossa fé. Na escola rabínica, que Tiago bebe muito dessa escola, não é? Nós sabemos que Tiago, ele está lendo a Bíblia olhando para o Antigo Testamento, ok, meus irmãos? Para a Bíblia hebraica. Não é? Então, ele recebe a tradição, inclusive, dos rabinos da sua época e aqueles que vieram antes dele. Então, na fé rabínica daquela época, ali de Tiago, nessa escola rabínica, a coisa principal nunca era a exposição da lei. A lei é central, e a exposição da lei era sagrada, né, e tudo mais, mas nunca era o ponto central. Então, a coisa principal nunca era a exposição da lei, mas a prática da lei. A prática da lei. Nós temos um livro do Pentateuco, o último livro do Pentateuco, é o livro de Deuteronômio. Isso mesmo, Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição da lei. É onde Moisés vai dizer para o povo, olha, você está vendo aqui o que Deus falou em Gênesis, o que Deus falou em Êxodo, o que Deus falou em Deuteronômio? Eu vou repetir tudo de novo, para que vocês não se esqueçam. É por isso que tem lá o Shema, em Deuteronômio capítulo 6, que diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, portanto, não tem outros deuses diante de mim. Ensine isso para os seus filhos. Inculque isso no coração dos seus filhos, para que eles não se esqueçam da minha lei. Então, mais uma vez aqui, Tiago está lembrando ao povo que o mais importante, assim como está em Deuteronômio também, não é o conhecimento da lei, mas a prática da lei. Calvino vai dizer que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus de verdade? É aquele que domina todos os versículos de cor? Antes da escola bíblica dominical era assim, né? Vamos decorar versículo, né? Ok, ótimo. Eu tentei decorar muitos versículos, decorar livros da Bíblia, né? É importante. Mas olha o que Calvino está dizendo. A obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Nós só conhecemos de fato a Deus, nós só podemos dizer que conhecemos de fato a Deus, não apenas quando nós ouvimos a sua palavra, mas quando nós obedecemos a sua voz. Esse é o ponto inegociável do Evangelho. A prática da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus. Muito bem. E aqui, voltando para o nosso texto, a partir do verso 22, Tiago, então, vai trazer palavras duríssimas a esse respeito. Nós sabemos que, na sua preocupação pastoral, a questão da fé sem obras é central. A fé sem obras, em Tiago, é
é morta, é ineficaz. Essa fé salvadora. Você diz, eu sou salvo, mas não tenho fé salvadora. A prática, você tem que ter cuidado que talvez você não seja tão salvo assim. Não é? Então, a fé sem obras, ela é morta. Então, o primeiro ponto, no verso 22, Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Tiago vai falar aqui sobre o perigo da negligência e o perigo do auto-engano. Essa palavra, irmãos, que Tiago usa aqui no verso 22, para engano, no caso aqui, o auto-engano, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma delas é aqui, que nós acabamos de ler. A segunda delas é em Colossenses, capítulo 2, verso 4, quando Paulo, ali em Colossenses, ele vai tratar sobre os falsos ensinamentos. O que acontecia na igreja de Colossos? A igreja de Colossos era uma igreja muito rica, muito próspera, mas alguns falsos mestres haviam entrado na igreja. Minha voz está falindo um pouquinho, vou tossir um pouquinho, mas irmãos, tenham paciência comigo. Alguns falsos mestres tinham entrado na igreja pregando um pseudo-evangelho, um evangelho que era misturado com práticas ainda do judaísmo. Eles pregavam que você podia servir a Cristo, mas você tinha que continuar guardando sábados, luas novas, aquelas coisas todas, né? E aí Paulo vai fazer aquela defesa maravilhosa sobre a supremacia de Cristo, dizendo a beleza de Cristo, que preenche todas as coisas, ele como sendo Deus, para mostrar que ele é suficiente. E não há nada que a gente consiga fazer para embelezar ainda mais a figura de Jesus. E ali o que acontecia? Esses falsos mestres, então, entravam na igreja e enganavam o povo. Enganavam como? Com falsas pregações. Eles pregavam de forma fraudulenta, de forma mentirosa, falsas doutrinas, e o povo acreditava naquilo. E aí Paulo vai dizer que quando o povo acreditava naquilo, o povo não estava abraçando a fé verdadeira. Isso é um grande risco para nós. Então, daí a importância da pregação de uma doutrina saudável, não é? A sã doutrina é um ponto central, inclusive, da nossa igreja sustentável. Nós não abrimos mão da sã doutrina. Então, Colossenses, Paulo vai falar e alertar sobre os falsos mestres. Mas aqui em Tiago, o problema é outro. É diferente. Ele fala do engano, mas ele fala agora de um engano de uma outra natureza. Porque esse público de Tiago estava ouvindo o verdadeiro evangelho. Os pregadores eram bons. Eram gente boa de Deus, crente de verdade. E pregavam a palavra de Deus com correção. Mas o problema aqui de Tiago é que, a despeito dos irmãos estarem ouvindo o verdadeiro evangelho, eles não estavam praticando o evangelho. Em Colossenses, as pessoas criam no evangelho errado, porque eram ensinadas de forma errada, mas aqui eles ouviam o evangelho corretamente, até acreditavam naquilo que estava dizendo, mas eles não praticavam esse evangelho. Aí o que Tiago vai dizer? Vai dizer que essas pessoas estão enganadas. E aqui, irmãos, esse engano de Tiago, como eu já adiantei, ele é uma luz vermelha que deve piscar aí na nossa cabeça, porque de uma forma muito clara, tanto o apóstolo Paulo como Tiago vão dizer que quando nós somos enganados, seja ouvindo uma doutrina errada e crendo nela, ou quando nós ouvimos a doutrina certa, mas dando de ombros em relação a ela, ficamos indiferentes em relação a ela, não a praticamos, nós não estamos abraçando a fé verdadeira. E essa fé sem obras, ela não é a fé salvadora de Jesus. Ela não salva ninguém. Então só é salvo, segundo Tiago, quando nós, de fato, abraçamos a fé verdadeira em Jesus. E como nós demonstramos isso? Praticando essa palavra. Mas uma coisa interessante, né, que nós vimos em Colossenses e em Tiago, que embora haja distinção aqui de contexto para o engano, o resultado é o mesmo, que é a perdição da alma da pessoa. A pessoa que não ouve o evangelho correto e crê nele, se perde. A pessoa que ouve o evangelho correto, mas não obedece, se perde também. Eu me lembro quando eu era mais jovem, né? Aí eu tinha um pastor que ele era muito engraçado, ele dizia assim, que
quando você ouve uma doutrina errada, você acaba crendo num Cristo errado. E você acaba desembarcando num céu errado também. Aí ele vai brincar dizendo assim, um céu com ar-condicionado quebrado. Entenderam? Hã? Por favor. Ô Lucas. Obrigado. Tem que dar uma, não é? Quando você crê em uma doutrina errada, vamos colocar aqui, Tiago, quando você vê uma doutrina certa, mas você não a pratica, você acaba abraçando um Cristo errado, falso, e você acaba desembarcando no céu errado. Esse é o perigo que Tiago está nos trazendo nessa manhã. E como é que Tiago vai ilustrar isso, irmãos? Ele vai ilustrar isso fazendo trazendo aqui uma imagem para nós que é sobre o espelho. Nós lemos aí, nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque senão nós vamos nos enganar a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e retira-se, e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, e essa semana eu fiquei estudando esse texto, eu falei com a Viviane, eu fiquei, assim, deu um nó na cabeça, porque eu não sabia que o texto era altamente complexo. Aí eu fui para os comentaristas e tudo mais, e o Douglas Moore, que tem me direcionado aqui nas leituras, eu li outros comentários, inclusive deles também, sobre o texto. É muito interessante porque eles vão explicando, e aí vai abrindo um tanto de janela assim para você. Essa possibilidade de interpretação, não é? Aí eu fiquei na esperança de que no final alguém fosse falar assim, essa aqui é a melhor, ou essa é a certa. Não, mas ele abandonou a gente, me abandonou completamente. Ele simplesmente abriu as oportunidades e disse assim, se vira. Eu falei, oh meu Deus, o que eu vou ensinar para o meu rebanho? O próprio Douglas Moore, que é um especialista no grego, no Novo Testamento, especialista em Tiago, ele não definiu qual que era o melhor argumento de Tiago aqui, então ele deixou a gente assim no ar. Então eu falei com a Viviane que eu vou tentar ir pelo caminho mais fácil, tá bom? O caminho mais óbvio. Por quê? Para não confundir os irmãos, mas porque eu também estou confuso, porque o texto é intrincado, é empolado, é difícil, a natureza dele é difícil, não é tão simples assim à primeira vista. Mas o que é óbvio nesse texto? Algumas coisas. A primeira delas é o contraste entre esquecer, no verso 24, e perseverar, no verso 25, que são elementos presentes no Antigo Testamento. Todo o tempo no Antigo Testamento você vai ver Deus advertindo o povo, não se esqueça da minha lei, chamar mesmo, né? Não se esqueça da minha lei, não se esqueçam da minha lei, não se esqueçam da minha lei. E o povo, o que o povo fazia? Esquecia. O povo esquecia. No deserto o povo esqueceu da bondade de Deus, não é assim? Nos profetas menores, o povo se esqueceu de Deus. No tempo dos juízes, o povo se esquecia de Deus constantemente. Então, esse contraste entre o perigo do esquecimento e o incentivo à perseverança, no verso 25, muito presente no Antigo Testamento. Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se acenda a rosa escarnecedores, não é assim? E tal, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Essa ideia de você perseverar na lei do Senhor. Então, existe esse contraste muito claro, muito proposital, em Tiago, entre esquecer e perseverar. Nós não devemos nos esquecer da lei de Deus, e nós devemos perseverar na lei de Deus. Tranquilo até aqui? E a imagem do espelho? A imagem do espelho possui duas possibilidades que eu elenquei aqui para trazer para os irmãos. A primeira delas é o seguinte, que aquele que olha no espelho consegue ver a sua imagem real refletida ali. Todo mundo levantou hoje no espelho? Olhou para o espelho hoje? Você olhou, irmão Ber? Ah, que bom.
Todo mundo penteou o cabelo. Eu não pentei nem o cabelo hoje. Mas, Lucas, mas pior que é verdade. Eu não pentei o cabelo, mas o cabelo está curto, né? Mas a gente não olha no espelho. O que a gente vê ali? A gente não vê a nossa imagem? A imagem refletida ali? Essa palavra, quando você olha no espelho e contempla a si mesmo, lá no grego é Gênesis, que tem a ver com a sua origem, com as suas fontes. O Tiago está dizendo o seguinte, nessa linha de interpretação: quando você olha para o espelho, você vê a sua existência, você vê os seus caminhos. Pensando na questão da exposição da palavra de Deus, você vê como você está, o seu real estado da sua alma. E você é confrontado com aquilo. Por exemplo, domingo pela manhã, domingo à noite, qual que é a intenção do pregador? É confrontar você com a palavra de Deus. É colocar a palavra como espelho para você e dizer assim, olha aqui, esse é o padrão, esse é o paradigma, esse é o modelo, olha a lei de Deus. E agora, entre em contraste com isso, examine a sua vida, como se fosse um espelho. Aí você contempla ali a sua situação e até fala, puxa vida, eu preciso mudar. Isso aqui me confrontou. Ou nisso aqui eu tô em falha. Eu preciso estruturar minha vida melhor nesse ponto aqui. Nós olhamos para o espelho, vemos ali o cabelo desalinhado, nós vemos ali uma ruga, nós vemos ali alguma coisa, a gente põe uma maquiagem, a gente penteia o cabelo. Ou seja, a gente ajusta a nossa vida em relação àquela imagem que nós estamos vendo. Só que Tiago vai dizer que esse homem é insensato, porque ele viu a sua imagem no espelho, a sua existência no espelho, de certo aspecto, ele percebeu ali as suas lacunas, as suas deficiências, os seus pecados, mas ele, porque não pratica, logo ele se esquece daquilo. Muito parecido com a parábola ali do que Jesus contou da semente do semeador. Não é isso? Tem uma semente que cai ali no solo que não é muito profundo, ela até rapidamente ela brota, né, pastor? Mas como não tem profundidade, o que acontece? Morre. Né? Aqui na igreja você fala, nossa, eu vou ser crente para valer. Nossa, eu vou servir ao Senhor. Nossa, eu vou andar com o Senhor. Eu voltei do acampamento, agora eu voltei transformado, que foi o nosso tema. Ok, mas e aí? Durante a semana, eu vou ler a Bíblia, não, é Netflix na veia. Eu vou maratonar, ou então eu vou viver a minha vida. E aí você acaba se esquecendo de tudo que você ouviu. Aí Tiago vai dizer, esse homem contempla o seu rosto no espelho, sabe que precisa ser corrigido, de corrigir, mas ele não dá o segundo passo, que é perseverar. Mas ele vai contrastar esse irmão, ou essa pessoa que ouve a palavra de Deus e não atenta, para aquele que contempla a perfeita lei de Deus e olha para essa lei e nela ele persevera. É aquela pessoa que vê a lei de Deus, aprende, vê que precisa ser corrigido, o que ele faz? Vou colocar em prática. A palavra do Senhor está dizendo que eu devo fazer tal coisa, então eu vou colocar em prática. A palavra do Senhor está dizendo que eu devo abandonar tal hábito, eu vou colocar em prática. A palavra do Senhor diz que eu tenho que criar o meu filho dessa forma, eu vou criar o meu filho dessa forma. A palavra do Senhor diz que eu tenho que ser esse modelo de marido, eu vou ser esse modelo de marido. A palavra do Senhor diz que eu tenho que trabalhar dessa forma, deixar de roubar, deixar de mentir, deixar de trapacear, deixar de dar nota fria, deixar de fazer um tanto de, usar uma expressão aqui, cambalacho, né? Tanta coisa errada, eu vou corrigir a minha vida. Ele olhou a lei de Deus, se viu ali, a sua existência foi exposta, porque a palavra de Deus, ela nos deixa nus na presença do Senhor, não é, irmãos? Ela deve nos incomodar, como diz o meu pai, que está aqui quase dormindo, a palavra do Senhor, não está acordado, a palavra do Senhor é uma luz que quando ela penetra na nossa alma, ela provoca dor em nós. A luz da palavra de Deus, ela faz doer os nossos ossos, gente. Quando a luz de Deus penetra na nossa vida e mostra todas as nossas enfermidades, essa luz ela é curativa, mas ela é amedrontadora, ela é dolorosa. E quando nós somos expostos a essa luz e nós praticamos a palavra de Deus, nós recebemos a cura do Senhor. Nós recebemos a bênção do Senhor. Então, Tiago pode trazer para a gente essa imagem, esse contraste entre aquele que não pratica e aquele que pratica a palavra de Deus.
Muito bem, essa é a explicação mais óbvia. Eu falei que eu ia trazer a mais óbvia, mas eu não resisto. Eu vou trazer um pouquinho mais intrincada, que é a segunda possibilidade, que é o seguinte. Porque a pergunta que eu fiz é por que essa pessoa que ouve, ela não pratica a palavra? Isso ficou martelando na minha cabeça. A pessoa ouve a palavra. A pessoa vê que aquilo é verdade. Concorda, né? A Carol está ali balançando a cabeça. A gente concorda. Meu Deus do céu, mas que insensatez, por que a gente não pratica? Por que a gente não tem a vida transformada pelo Evangelho de verdade? Por que nós não cremos de corpo e alma na palavra? Então isso ficou martelando na minha cabeça. Uma outra possibilidade que o Douglas Moo vai apresentar para esse texto é o seguinte, que, segundo o texto que nós lemos, ele vai dizer que aquele, perdão, irmãos, aquele que olha para o espelho, ele contempla a si mesmo, o texto diz isso. Isso é muito interessante, que o Douglas Moo vai dizer que essa pessoa, mesmo sendo exposta à lei de Deus, ela não consegue tirar o olho de si mesma. Ela, tanto tempo, ela está vendo a si mesma. Contempla a si mesma. Ela, nesse aspecto, ela é uma natureza narcísica mesmo. E ela começa a ler a palavra de Deus a partir da sua perspectiva. Porque ela quer se ver ali, ela quer se projetar ali. A lei de Deus é uma projeção de si mesma. Então tem que satisfazer, tem que encaixar na sua versão de ser humano, naquilo que ele acha que é legal. Tem que refletir a si mesmo ali. O Caetano Veloso tem uma música que diz assim, que Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Os irmãos já ouviram essa música? Não é? É justamente isso. Ele olha para a lei de Deus, e se essa lei não estiver refletindo a ele mesmo, ele descarta. Porque no fundo, ele é amante de si mesmo. No fundo, ele quer que a sua vontade se cumpra. No fundo, ele é Deus. No fundo, é ele que manda. Então, ele se expõe dominicalmente à palavra de Deus. Está lá o pastor pregando, eu estou até concordando. Ok, mas se não me beneficiar, se não me promover, se não for para a minha glória, se não for para o meu benefício, não vou praticar. Às vezes a gente ouve o ragu, hospitalidade, amor, generosidade, unidade. A pessoa até fala, ok, eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser generoso. Eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser fiel ao Senhor em todos os aspectos da minha vida. Ok, legal. Mas não é para mim, não. Não vou obedecer, não. Não quero. Eu não quero. Não, se não se adequa ao meu esquema, não faço. Se não está dentro da minha agenda, nada feito. Então é isso que talvez Tiago esteja falando. Porque esse homem nunca olha para Deus. Ele nunca permite que a palavra de Deus doa nos seus ossos. Porque ele está contemplando a si mesmo o tempo todo. Já aquele que, na segunda metade da ilustração, Tiago vai dizer que aquele que pratica a palavra de Deus, ele atenta para a perfeita lei, ele olha para a palavra. Ele não olha para si mesmo. Ele olha para Deus. Ele olha para a palavra de Deus. Ele quer ser instruído pela palavra. Doa o que doer. Seja agradável ou não. Irmãos, se você está vindo domingo na igreja para ouvir aquilo que agrada o seu coração, você não está adorando a Deus, você está adorando a si mesmo. Nós viemos aqui todo domingo para ouvir coisas que muitas vezes nos incomodam, gente. Muita coisa que mexe com as nossas gavetas mais íntimas. Mas a natureza da palavra de Deus é justamente essa, ela é ofensiva nesse sentido. Como nós aprendemos lá no acampamento, Deus reivindica o seu senhorio sobre todas as áreas da nossa vida, Ele é Senhor de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então, quando nós nos expomos à palavra de Deus, abrimos nosso coração, contemplamos a perfeita lei de Deus, nós falamos, Senhor, a tua lei é perfeita, mas eu sou tão pecador, mas Senhor, eu quero me aproximar dessa beleza. Eu quero ser corrigido por essa lei. Eu quero ser disciplinado pelo Senhor. Eu quero, de fato, que a minha vida seja transformada para que ela agrade ao Senhor e não agrade a mim mesmo. Que Ele cresça e que eu diminua, não é isso que o apóstolo João falou?
Tiago vai dizer que quando você faz isso, você atenta para a perfeita lei de Deus. O resultado de você olhar para você mesmo é o auto-engano, é a perdição, mas o resultado de você olhar para a lei de Deus é a bem-aventurança, a felicidade. Você será feliz em tudo que você realizar. Você será feliz no seu casamento, se você observar a lei de Deus. Você será feliz na sua vida íntima, se você observar a lei de Deus. Você será feliz quando você estiver criando seus filhos, se você observar a lei de Deus. Você será feliz na sua vida financeira, se você observar a lei de Deus. Você será próspero em todas as áreas da sua vida, se você observar a lei de Deus. Amém? O desafio para nós essa manhã é óbvio. Vamos praticar a palavra, meus irmãos. Vamos ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Para encerrar, Escola Bíblica Dominical, 1987, mais ou menos, eu aprendi lá com adolescente. O dicionário do cristão não começa com ABCD. O alfabeto do cristão começa com obedecer. Obedecer. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Lembrando que logo mais à noite nós temos o nosso culto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os encontros com Deus. Nós vamos tratar sobre o encontro de Jacó com Deus ali, naquela escada, quando Jacó está ali no deserto. Então, participe conosco, vai ser uma grande bênção. Oremos. Obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Como amamos a Tua lei. Obrigado por esse púlpito, Deus. Obrigado por esse estrado de Escola Bíblica Dominical. Por cada professor. O Senhor tem nos dado tantas riquezas, Senhor, na nossa igreja. Muito obrigado, Pai, pelas classes. Muito obrigado pela exposição da Tua sã doutrina aqui na nossa Betel. Mas hoje nós somos desafiados a não apenas receber essa doutrina na nossa mente, mas recebê-la na nossa vida prática, Senhor. Portanto, nos ajude, ó Deus, a não sermos praticantes negligentes da Tua palavra, mas nos ajude a sermos realmente perseverantes, Senhor, na Tua lei. Nos ajuda, Deus, a observar toda a Tua palavra, Senhor. Não olhando para nós mesmos, para os nossos interesses, mas olhando para aquilo que interessa ao Senhor, que glorifica o Teu nome e engrandece o Teu reino. Pai, esteja conosco nessa tarefa, Senhor. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, consolo do Seu Espírito, seja com todo o Seu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, o resto do domingo abençoado para todos. Eu acho que ainda sobrou um café. Não vai embora sem tomar um cafezinho. Amém.